Vamos que vamos. Próxima classe que a gente vai estudar é anfíbia. Os anfíbios, amorzinhos. Coisa mais bonitinha, é muito fácil de estudar. Então, primeiro, eles são os primeiros animais cordados que conseguem dominar o ambiente terrestre parcialmente. Por que parcialmente? Porque eles têm que voltar para a água. Para quê? Para reproduzir. A fecundação do sapinho e da sapinha, vocês sabem que é o que eu mais gosto de ensinar, principalmente por ter a oportunidade de desenhar para vocês. Então, o que acontece? É uma fecundação cruzada, né? Externa, mas quando tu olha para o sapinho, para a sapinha, tu acha que eles estão até copulando, porque o macho fica sobre a fêmea, faz aquela massagem sexual, só que eles estão próximos da água, perto da água. Por quê? Porque eles precisam do meio líquido para o espermatozoide chegar no óvulo. Porque quando ele faz essa massagem na fêmea, a fêmea libera seus óvulos, o macho libera seus espermatozoides, se encontram ali no meio da água e formam os ovinhos. Desses ovinhos vão se desenvolver os girinos, ou seja, desenvolvimento indireto, porque o girino é a larva do sapo. E aí que está o pulo do sapo, não é o pulo do gato, porque os anfíbios têm como particularidade que um único ser consegue ter 3 tipos de respiração. Por exemplo, o girino, que é a fase larval e aquática, vai ter a respiração branquial. Depois vai acontecer a metamorfose, ele vai perdendo a cauda e desenvolvendo os membros. Se ele for um sapinho, por exemplo, ele vai conquistar o ambiente terrestre e aí vai começar a ter respiração branquial junto com a respiração pulmonar. Até por isso que os anfíbios costumam estarem em lugares úmidos e sombrios, porque eles não podem ficar se expondo ao sol, porque a pele deles tem pouca queratina e é respiratória. É lógico que tem espécies adaptadas ao deserto, porque nessa evolução aí a gente sempre tem uma exceção à regra, mas basicamente é isso. Outra coisa importante, então a gente já viu a reprodução e já falamos da respiração. Outra coisa importante, a classificação dos anfíbios. Então a gente tem algumas ordens muito importantes: os anuros, os urodelos e os ápodes. Anuros, sem cauda. No caso, são os sapos, as rãs e as pererecas. Lembrando, sapo é sapo, rã é rã, perereca é perereca. A rã não é a fêmea do sapo, são espécies diferentes, ok? Então começa assim, ó. O sapo, meu amor, ele normalmente é terrestre, tem os 4 membros iguais, né? Preparado para se movimentar em ambiente terrestre e são os que normalmente costumam ter glândulas de veneno. Mesmo tendo glândulas de veneno, não são considerados animais peçonhentos porque eles não conseguem inocular esse veneno. Você precisa lamber o sapo para ter alucinações e pensar que ele é um príncipe encantado, ok? Tem o sapo, que normalmente passa a vida inteira no ambiente terrestre. A rã, que normalmente passa a sua vida inteira no ambiente aquático, que tem as nadadeiras de trás, as pernas desenvolvidas em nadadeiras grossas. Por isso que a galera cria rã em criadouros, com ração, para comercializar suas patinhas. Dizem que é altamente apreciada, que tem um sabor inigualável. Eu nunca provei, também não estou pretendendo, né? E tem as pererequinhas, que elas são arborícolas, porque nas patinhas delas tem ventosinhas. É aquela que você chega em casa e tem uma pererequinha no box do banheiro, porque elas conseguem escalar, são arborícolas, tá? Então a gente tem esses 3 exemplinhos dentro dos anuros. Os urodelos são aqueles que até possuem a cauda, mas possuem as patinhas, que é o caso da salamandra, do tritão. Nesse caso é importante ver um tipo de reprodução especial que a salamandra faz, que é a neotenia. O que é isso? A larva da salamandra, que é chamada de axolote, mesmo que sendo larva, ela já tem maturidade sexual e ela pode se reproduzir mesmo que seja larva. Então isso é uma coisa bastante peculiar e, portanto, muito explorada. E os ápodes, que são sem pés, que são a cobra cega ou a Cecília. Tu olha uma cobra cega, quem já viu na infância, lá perto de casa a gente sempre conseguia encontrar, tu nunca imaginava que aquilo lá era um anfíbio, e sim é um anfíbio. E basicamente são essas características dos anfíbios, tá? São pecilotérmicos também, e vão ter um tipo de circulação fechada, só que já vai ter 2 tipos de sangue circulando no coração, que é tricavitário, ou seja, tem um ventrículo e 2 átrios, e ela é incompleta porque ela dentro do coração, os sangues se misturam, ok? O sangue arterial e o sangue venoso, beleza? Fechou?